Cientificamente, ninguém provou que a vida extraterrestre existe. Se é possível a vida se formar aqui na Terra, então por que não em outros lugares? A revelação da existência de vida alienígena provavelmente seria um dos eventos mais significativos da história humana, mudando fundamentalmente nossa compreensão de nós mesmos e do nosso lugar no universo. Agora, imagine se uma das maiores potências existentes, como os Estados Unidos, revelassem a existência de vida extraterrestre ou alienígena. Isso provavelmente teria efeitos profundos e de longo alcance na sociedade, religião, política e ciência em todo o mundo. E hoje a gente vai debater e embarcar nessa possibilidade logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje, olha, os ETs estão nos escutando, pois eu sou Andrei Fernandes e estou aqui com ele, nosso queridíssimo reptiliano Rafa Jacona. Eu pensei que o reptiliano era o Balaminute. Verdade, né? Ele que foi caçado por namoradas reptilianas. Mas, de toda forma, fica aí, os aliens são extraterrestres ou são pessoas de outra dimensão que a gente chama de alienígenas? Fica aí, pensa. Exatamente, não tem nada a ver com a pauta de hoje, mas vambora. Claro que tem. Temos aqui a nossa alienígena Grey, Jay Carrello. Oi, galera, tudo bem? Eu já queria deixar aqui que eu acho que os Estados Unidos não tem porra nenhuma além de arma. É nóis. E temos aqui também o nosso... Agora tem que achar uma raça nova, né? Tem uns insetoides. Qual que você quer, Lucas? Você tem os insetoides. Tem aqueles que parecem um leão. Parece que tá jogando... Como é que é? Perfect World. Quem lembra aí? Eu gosto do Baratão, do Homens de Preto. O Baratão é legal demais, cara. Pô, o Baratão é da... Não, mas podia ser aquela minhoca meio esquisita. Você tem cara daquela minhoca lá? Pô, meio... aquelas que tomam café pra caramba? Sou eu mesmo. Essa daí. Muito bom. Gente, hoje a gente vai debater a possibilidade, vamos dizer assim, esse é um cenário hipotético, naturalmente, né? Isso aqui não é uma previsão, mas é uma projeção. O que acontece com o nosso planeta se nós descobríssemos, se fosse revelado a existência de seres extraterrestres que estão visitando o nosso planeta e que estão aqui para entregar uma mensagem, ou sei lá, o que vai fazer, provavelmente raptar vaca e essas coisas aí, que é o que eu faria, né? No planeta dos outros, você faz o que você não faz no teu. É algo óbvio, né? Esse tema aqui foi inspirado no seriado Enigma dos Três Corpos? Não. Não, o Andrei nem sabe o que é isso. Ele que me indicou a pauta e falou assim, se vira. Não, eu nem sei ler, gente, desculpa. Mas antes da gente continuar esse papo, galera, eu tenho alguns anúncios que eu prometo que vai ser bem rapidinho. A galera reclama muito do tamanho dos recados, desculpa, espero que vocês entendam, mas é bem rapidinho. Vamos lá então, galera, Mundo Freak Confidencial ao vivo que acontece nesse sábado, na data de publicação desse podcast. Os ingressos estão encerrados, lotamos a casa. Eu tô muito, muito, muito feliz de ver vocês, ó. Quero presente, quero after, eu vou falar pra vocês que eu tô com altas expectativas pra esse Mundo Freak apresenta, hein? Mundo Freak Confidencial ao vivo. Teremos essa apresentação. Eu não vou ficar fazendo anúncio, que enfim, já encerrou o ingresso, agora se você não conseguiu, fica aí chupando o dedo. Já a gente ficou 2 meses nessa porra. Agora na próxima você vem e você compra com antecedência. Vamos lá pro próximo recado. A gente tinha anunciado no recado passado que o Mundo Freak Day não iria mais acontecer no dia 19 de abril, que foi o meu aniversário. Agora vai acontecer no dia 11 de maio, tá bom? A gente teve que passar para essa nova data, porque ia ficar muito próximo do Mundo Freak Confidencial ao vivo, e aí a gente ia ficar muito louco e ia dar ruim. Mas para você que não sabe, tá dando mole, para você que não é de São Paulo, André, queria muito ver vocês. Vocês podem ver agora a gente ao vivo, numa grande live de 8 horas de conteúdo inenarrável aí pra vocês, com vários conteúdos, vários convidados incríveis. Vai ser num sábado, 11 de maio, a partir das 4 horas da tarde. A gente, ó, vai até meia-noite. E eu já vou dar um spoiler pra você. Eu acho que eu já falei já algumas vezes, mas vou dar um spoiler, caso você não tenha escutado ainda, é um spoiler ainda. Vou jogar Tabuija, hein? Vai ter Tabuija ao vivo, então se você quiser ver os encostos, as urucubacas chegando, ai meu Deus do céu.
Ai, galera magicana, me ajuda. Você vai conferir dia 11 de maio. Deixa aí marcadinho na agenda que tem um encontro marcado. E a gente, eu prometi pra vocês não apoiarem ainda o Mundo Freak até lá. Pode apoiar, tá, gente? Mas depois vocês mudam o apoio. Mas dia 11 de maio, nessa live, a gente vai ter a nossa nova campanha de Apoia-se, no qual vamos ter novas metas e recompensas, novos recados e, vamos ter metas que vão precisar ser batidas durante a live, que algumas doideiras vão acontecer se a gente bater ao vivo, hein? Então, cara, vai ser uma live super divertida, vai ser humilhante, eu já tô vendo já que vai dar merda. Mas, por que a gente não vai por vocês, né, ouvinte? Vocês são foda, né? Muito obrigado por vocês estarem sempre com a gente. E apenas último recadinho da noite, também prometo que vai ser bem rapidinho. Pra vocês que acompanham o nosso podcast, o Mundo Freak Confidencial, ou Magicando, ou Aconteceu Comigo, ou diversas outras, vocês sabem que o nosso trabalho, assim, a maioria das pessoas estão aqui e voltam pra escutar, né? Então, acho que isso é um reconhecimento da qualidade do nosso trabalho. E para as pessoas mais leigas, né, isso tem muito a ver com a gente sendo apresentador, dando temas interessantes e relevantes, pautas divertidíssimas, convidados incríveis, é óbvio. Mas tudo isso, pra você que já escutou outros podcasts, vocês sabem que produzir um podcast é um negócio muito desafiador. Então, eu tô aqui pra fazer um jabá muito especial, que é sobre a nossa produtora. Pra quem não sabe, o Mundo Freak, ele é apenas um braço de uma grande produtora chamada Paratopia Podcast e Storytelling. Então, para você que trabalha numa agência de publicidade, para você que tem uma empresa, para você que quer ter o seu podcast profissional, tá, gente? A gente não tá oferecendo ediçãozinha só. Tem muitos editores de podcast aí com trabalhos excelentes, também oferecemos edição. Mas a gente, de cabo a rabo, a gente lida com todas as partes da produção, do planejamento, desde tirar a ideia do papel até entregar a publicação para você. Se caso você esteja afim, né, quiser oferecer aí também nossos serviços, se você tá aí numa agência de publicidade, ou se você tem uma empresa que adoraria ter um podcast, o podcast é uma mídia maravilhosa para se vender, é uma vitrine excelente e eu não canso de recomendar, trabalho com isso há 12 anos, sou extremamente apaixonado e também, por que não, vocês conversarem com gente que tá trabalhando com isso há mais de 12 anos, né? Então, podcast é legal, entrega, mas não é simples de fazer. Então, por que não dar um alô pra gente? Entra lá no nosso site paratopia.com.br, o link vai estar no post desse episódio, ou então dá um chega pra gente na nossa DM no Mundo Freak, caso você ache que seja mais rápido, né? Ou no nosso perfil, ou no perfil da Ira, no perfil do meu perfil. E aí você dá um alô, quero ter o meu podcast, né? E tenho verba. Aí você manda um alô lá pra gente, que eu tenho certeza que a gente vai adorar conversar com você. Então, galera, vamos voltar aqui pra pauta muito divertida. Quero saber sua opinião, hein? Gostaram desse si? Vamos conversar aqui. O sociólogo Andres Anton, do Instituto Freiburg, que trabalha para as áreas de fronteira da psicologia e saúde mental na Alemanha, destaca que há muito tempo os antigos gregos já debatiam a questão sobre se estamos ou não sozinhos no universo. E essa questão nunca vai nos deixar. Até mesmo quando a gente vai um pouquinho aqui mais para frente, mas que ainda é muito para trás, né? O Johannes Kepler, astrônomo alemão, escreve uma história sobre possíveis habitantes na Lua no século XVI. Então, já dá pra ver que a gente tá muito interessado sobre o que tem ali do outro lado do firmamento. E isso pra gente é muito interessante porque, apesar de todo o nosso antropocentrismo, de nos imaginarmos, apesar de várias religiões, né, dar esse destaque da gente como uma criação única e super especial, a gente sabe que o processo da vida, por enquanto a gente sabe que é único, até o momento, mas a gente sabe que se aconteceu aqui, poderia acontecer em outros lugares do mundo. Essa ideia aí, ela vem aí desde os gregos, tá? Só quem se ferrou nesse rolê foi o Giordano Bruno, que foi contra a igreja, basicamente, né? O do Acre? Não, brincadeira, desculpa, perdão. Vaca. Mas quando eu tava pesquisando sobre ficção científica, a gente quer, tipo, ver a origem da ficção científica, quem começou a falar sobre isso. E se a gente for dar uma olhada mesmo, desde a Grécia Antiga, a gente tá hipotetizando se existe vida fora da Terra, né? Então, pode ser que a gente comece a falar de alienígenas, de seres, um pouquinho na fase moderna, né? Ali, 1920, as coisas começam a ficar mais em voga, mas a gente tá aí desde a Grécia Antiga. Giordano Bruno também tinha essa ideia de que, poxa, se existirem outros sóis,
E se existirem outros mundos? E se existirem pessoas, assim, que nem a gente em outros lugares? Só que daí veio a igreja e cortou as asinhas dele, né? Mas essa ideia é quase desde que a humanidade começou a pensar. Um videogame muito legal sobre esse assunto, que eu gosto bastante, que é mega fofo, chama Outer Wilds. Pra galera que reclama que eu falo as palavras em inglês e depois não consegue pesquisar no Google. Então, galera, All Riles pra vocês aí. Outer de lá fora, O-U-T-E-R, espaço Wilds. W-I-L-D-S. Que é muito legal, que é tipo um jogo... Lindo. Lindo. Ganhei de aniversário, inclusive, tô viciado. Eu ganhei de Natal, ele é muito legal. Eu tô jogando no Nintendo Switch. Não dei spoilers, mas é um jogo de fazer trilha no espaço afora. Tipo como se fosse fazer trilha de acampamento, assim. E você tá investigando vida no seu sistema solar, mas é uma vida antiga, uma vida que já não tá mais lá. Mas eu acho que a pergunta ela é muito válida, né? A partir do momento que você assume que tem aqui e também tem lá, então se tem gente aqui, será que também tem gente lá? Mas um dos problemas que eu acho que se alastra desde o pensamento grego é que essa vida de fora da Terra seria uma vida muito parecida com os humanos. A gente tem uma dificuldade muito grande de imaginar vida fora da Terra que não seja a gente. A gente olha pra lá fora, né? A gente vê um espelho praticamente. Eu acho que esse ponto é importante, mas principalmente pelo fato de, geralmente quando se vai se falar de vida fora da Terra, pode perceber. As pessoas não pensam num planeta, por exemplo, num local, numa lua que seja algo selvagem, sem nenhuma vida inteligente. O pessoal até desconsidera. Não, se tem vida fora da Terra, é uma vida inteligente, que nos visita. Mas calma aí, e se for um local onde, sei lá, é o equivalente aos dinossauros, ou então equivalente à vida que nós temos na Terra, mas sem o componente de alguém inteligente que construa, que faça máquinas e tal. A galera não entra na consideração, porque essa vida sempre tem que estar nos visitando, tem que estar mais avançada e coisas do tipo. Já levei críticas em relação a isso quando eu falei que se a gente pegar evidências de vida fora da Terra, seriam micróbios. E as pessoas falam assim, mas então você ignora as aparições. Não é isso. É que do ponto de vista científico, a nossa tecnologia até agora, ela vai conseguir pegar esse tipo de dado, entendeu? Mas sobre essa estranheza que a gente tem, e eu acho que a gente bate muito nessa tecla aqui no Mundo Freak, né? Principalmente nos episódios de ufologia. Toda vez que a gente vai falar de alienígenas, são muito a nossa imagem, né? São muito parecidos com a gente. Quando eu trabalhei com a Octavia Butler no livro Despertar, que por sinal, ela criou um dos alienígenas mais fantásticos que eu já consegui, imaginar, assim. A relação entre os seres humanos e essa raça alienígena é de repulsa. Porque tudo que é estranho, você tem repulsa, né? Então, eu acho que cabe muito nesse momento a gente dizer que... E se os alienígenas fossem algo tão absurdo que a gente negasse porque é tão esquisito, entendeu? E é isso que ela aborda. A gente sempre tá falando alienígena é nossa imagem, ou então coisas muito parecidas que a gente já viu. E se fosse um cara cheio de tentáculos, que não tem olho e se comunica com você, os tentáculos tocando em você, entendeu? Então eu acho isso muito legal. Olha, tem um público-alvo aí, né? Tem uma galera aí que ia gostar bastante. Tem a galera aí. Não, mas essa discussão toda, ela é muito interessante, porque justamente me lembra um filme que eu adoro, que infelizmente nunca virou franquia, né? A gente não tem... Ou às vezes, graças a Deus, nunca virou franquia, né? Que é o Distrito 9, por exemplo, né? Que aborda muito esse aspecto. Quer dizer, você não precisa nem... os alienígenas do Distrito 9, eles não são... Eles são estranhos, né? Que eles parecem meio que uns camarõezões e tal, mas eu sinto que a repulsa tem o valor estético, mas vai também no valor social e cultural também, né? Porque, por exemplo, como eles vêm com uma nave capenga e eles meio que são obrigados a ficar aqui, né? É claro que o Distrito 9, como toda boa ficção científica, tem a crítica social ali mesclado de uma maneira legal, né? Você tem o lance do apartheid, né? Do lance da África do Sul, né? Então é meio que uma crítica a isso, né? Então os aliens ficam ali no Distrito 9 e eles não podem se misturar aos humanos, né? Então você tem lojas onde não frequentam e tal, e são seres inteligentes, seres com uma outra linguagem, com outro tipo de questão cultural, que se reproduzem de maneira diferente, e isso tudo acaba se tornando combustível pro preconceito, e afinal de contas a ignorância
É a mãe que alimenta o preconceito. Então, isso é algo que dentro também da ficção científica também é muito amplamente abordado nesse cenário, assim. É que eu acho que existe... O Lucas, eu acho que toca muito bem nisso, né? Existe uma certa prepotência, uma certa arrogância da gente se achar tão incrível a ponto da gente se procurar no espaço. Só que essa questão a gente nunca vai achar. A gente vai achar o outro. E o outro é sempre o inimigo. O outro é sempre aquele que você não quer. O outro é aquilo que você rejeita, né? Então, isso é muito, muito, muito interessante, que eu acho que dá também um pouco de combustível aqui para nossa discussão, justamente o que seria um mundo pós-revelação se os caras viessem para cá, o que tipo de contato eles teriam com a gente, né? Eu acho, Andrei, que você toca num ponto importante, porque essa aparência que você falou na minha opinião, na minha visão, vai determinar uma boa parte da abordagem mundial das pessoas. Se for uma aparência ok, as pessoas vão aceitar de uma forma muito mais natural. Se for uma aparência que elas vão julgar não ok, não vai ser. Tanto que tem religiões que vão venerar alienígenas aí, um monte de seita que vão pagar pau para alienígena e tal. Então, se o alienígena, né, tem vários livros que vão... Eu não vou falar o nome do livro, mas quem já leu vai pegar a referência, que chega no final, o alienígena parece um demônio, ou então o alienígena tem um formato de polvo, tem um formato aleatório, tem formatos 1000, então isso vai depender muito da cara que o alienígena vai ter nesse contato. Se for um astro cheirando a vida, o pessoal vai aceitar muito fácil. Né? Então. Esse comentário do Rafael, muito inteligente, me lembrou de um livro que eu li sobre identificar passarinhos. Eu tava lendo aqui um livro... Verdade. Eu tô aprendendo a identificar passarinhos, né? E tem um aplicativo que eu uso que ele identifica pelo som qual que é o passarinho que tá cantando, e tem todos os trajetos de migração dos passarinhos. E você vai colocando informações ali, você vai contribuindo pra plataforma. É bem legal. E nesse livro que ensina a identificar passarinho, ele ensina não só prestar atenção no som e na aparência do passarinho, mas prestar atenção também no comportamento. Porque o passarinho, ele não é só sensorial, né? Ele é um ser. Ele tem todo um estilo de comportamento que vai ser diferente de acordo com se ele percebe que a gente está observando ele ou não, o passarinho muda de comportamento, se ele está em um ambiente hostil ou não, se é época de arranjar um parzinho para fazer casal. Eu acho que mais importante que a aparência vai ser o comportamento do alienígena social ser parecido com o nosso. Se ele tem um comportamento social de criação de núcleo familiar, por exemplo, que a grande maioria das culturas humanas, elas têm núcleos familiares ou núcleos tribais, né? Que a tribo seria uma grande família de pelo menos 20, 30 famílias unidas ali e tal. Então, quando eu falo tribal, eu tô querendo dizer isso, várias famílias juntas em uma grande mega família. Se ele tem um comportamento nesse estilo, se ele é hierárquico, por exemplo, com estruturas de eu mando em pessoas que mandam em pessoas que mandam em pessoas, né? A maioria das estruturas culturais humanas, elas são piramidais hierárquicas, né? É muito difícil você achar uma coisa fora disso. Às vezes até monogâmicos, né? Talvez. Se ele tiver gênero, né? Talvez o alien ele não se reproduza de forma completamente diferente da nossa, não tem nada a ver. Talvez ele nem se reproduza, sacou? Talvez seja uma parada mega insética, por exemplo, que você tem o alien rainha que bota 1 bilhão de ovos de alien, né? Pode ser que ele se crie em laboratório, chegar no nível de evolução e aí já criam... Ele é totalmente artificial, né? Gata cada vida, né? Eles se reproduzem em laboratório de forma perfeita geneticamente. Eu acho que a nossa capacidade de aceitar esse alien vai ter muito a ver com esse espelho. O quanto do comportamento desse alien bate com a nossa cultura. Muito mais ele ser que nem um Chewbacca que é fofo e dá vontade de dar um abraço. Se ele tiver um comportamento parecido com o nosso, eu acho que a gente tem uma capacidade de aceitar ele muito mais. Concordo com você, mas eu ainda acho que o primeiro momento, assim como a gente, muitas vezes, o ser humano é muito visual, né? Então, acho que no primeiro momento a aparência vai dar um impacto de forma geral, mas concordo com você que depois das semanas de convivência, ele pode ser incrivelmente parecido conosco fisicamente, mas se a cultura dele for muito contra a maioria, ou muitos grupos poderosos, isso realmente iria distorcer ali as relações e tudo mais. É uma análise que vale tanto pro alienígena quanto pro BBB, né? A primeira aparência, depois... Eu tava pensando em animal, por exemplo. Não tem o louva-a-Deus, que quando termina de acasalar, vai lá e come o parceiro? Imagina ser um alienígena desse, entendeu? Agora a sua nova cultura é essa. Você vai comer o seu parceiro depois da cópula. Então, eu acho que são muitas coisas a se pensar em relação a se eles existirem de fato. E a discussão no Twitter é se pode ou não colocar ketchup, né? Não,
E eu acho que ainda o pior é se tá com uma potência tão agressiva como os Estados Unidos são. Um dos grandes medos é esse, né? Se o alien for belicoso, nós estamos fodidos e aí não tem muito o que fazer. Nossa única alternativa é o alien for uma galera de papo, que evoluiu num ponto de nada a ver, ou então a sociedade deles nunca foi belicosa, sei lá. Porque se for uma galera de guerra, é 2 papos. Ou obedece ou a gente vai arregaçar todo mundo. Então, acho que o fim do papo é muito curto. Vamos começar aqui a projeção. A gente está vivendo uma realidade em que para quem acompanha o Mundo Freak já tem um tempo, a gente já fez uma série de episódios falando sobre essa possibilidade dos Estados Unidos estarem com, abre aspas, discos voadores ou seres alienígenas, né, em sua posse nesse sentido. A gente tem vários episódios falando sobre as denúncias do David Grush. E só para deixar bem claro para os ouvintes, a gente não voltou a falar muito sobre isso, porque a gente não tem ainda informações suficientes para talvez montar um episódio tudo, né? Quem tá fazendo um excelente trabalho é o Follow, que participou de um dos últimos episódios, né? Que foi o Rony Vernet, né? Ele tá com um podcast que, de cabeça agora não vou lembrar o nome, mas se vocês procurarem o nome dele no Spotify, ou no canal no YouTube, vocês conseguem ter acesso às atualizações que ele tá sempre fazendo e tal. É que pra gente acaba, se for falar sobre isso, a gente vai acabar falando todo episódio, né? Então, até sair uma grande novidade, a gente tá de olho aí, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas vamos imaginar uma coisa, vamos voltar aqui pro concreto, pro material e pro sóbrio. Existe uma raça alienígena, ou uma série de raças, uma espécie de conglomerado aí, uma federação galáctica, né? Uma co-op. Uma co-op, uma collab, que visita a Terra já tem algumas décadas, e esses são os discos voadores que a gente conhece. Vamos imaginar que todo esse cenário é real, e a gente tá falando sobre seres humanoides, e cabe ou não especular que nesse episódio a gente vai decidir por que eles são humanoides ou coisa nesse sentido, mas que, de fato, desce uma nave, fala, ó, agora a gente vai se revelar, todas as naves do fundo do mar sobem e passam a ser visíveis pra gente. A partir daqui, desse cenário, o que acontece? Mas, André, eu preciso estar com o coração puro? Eu não entendi, Rafael. Tô com medo de perguntar aqui que... Não entendeu não, né? Não entendeu. Tá bom. Desculpa aí. Essa referência é pra pouco, desculpa aí, mas o André entendeu, gente. Ele entendeu bastante. Deixa eu perguntar uma coisa antes. E daí eu quero ver se vocês concordam, porque durante toda essa pauta que eu fiz, uma coisa me veio à cabeça que é: eu não acho que só os Estados Unidos saberiam dessa confederação galáctica entrando em contato com a gente. Por quê? Porque a gente tem o mundo inteiro com dezenas de telescópios unidos. Foi assim que foi descoberto, foi assim que foi feita a foto do buraco negro. Então não está tudo concentrado nos Estados Unidos. A gente precisa de outros países aliados a essas novas tecnologias para a gente poder capturar, seja ondas eletromagnéticas no universo, ondas de rádio. Então eu acho que para os Estados Unidos conseguirem concentrar isso só para eles iam ter que lidar com muito país aí, entendeu? É um negócio que eu acho que é mais internacional do que só deles. O que vocês acham sobre isso? Porque isso é o que eu vejo quando eu vou ver, por exemplo, artigo científico. Não é só da galera dos Estados Unidos, entendeu? Eu acho que a primeira treta é por acesso. Quem que se comunica com eles primeiro? Porque a primeira grande corrida vai ser essa. Larga na frente de todo mundo quem tiver o acesso primeiro. Porque se você tem o acesso primeiro, talvez você consiga alguma diplomacia antes que todo mundo. Talvez você consiga convencer os alienígenas a se aliarem a você, não ao seu oponente. Talvez você consiga algum acesso exclusivo à tecnologia, informação. Então, para mim, a primeira treta vai ser uma corrida armamentista ao acesso aos alienígenas. Se os alienígenas eles vêm concentrado, né? Você fala comigo aqui, é nessa nave que você vem conversar comigo, a gente vai cair no tapa militarmente para ver quem chega lá primeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas se os alienígenas ele não veio causar, ele já viu que aqui a gente gosta de se pegar para brigar mesmo, e ele vem com uma atenção descentralizada, tem vamos dizer assim, embaixador alienígena espalhado em cada canto do mundo, né? Pra mim, vai ser uma corrida diplomática, o que vai ser muito interessante. Uma corrida de quem consegue entender primeiro o que o alienígena quer
pra conseguir algum tipo de acordo. Sabe o que me lembra muito também? Os livros da Ursula Le Guin, né? Sim. A mão esquerda é exatamente isso. A mão esquerda da escuridão é o país alienígena chegando em outro falando, galera, a gente tem aqui a Confederação Intergaláctica e a gente tá aqui pra conversar com vocês, entendeu? E tem toda essa relação de serem seres diferentes, serem seres de gêneros diferentes, agêneros, enfim. Daí eu fico pensando muito que, tipo, você chega nesse planeta, no caso dela, não tem tanto conflito, assim. Entra um pouco na questão mais, é que eu acho mais coisa da fantasia, esse negócio de guerra. Tem bastante também na ficção científica, óbvio. Não faria sentido. Acho que não faria sentido. Isso. Nesse livro dela não faz sentido. O Floresta é o Nome do Mundo faz um pouco mais de sentido. Mas nesse caso, não. Daí eu acho que já não entra muito no tópico que a gente tá falando. Mas eu sinto que ia ter alguma coisa acontecendo entre os países, uma guerra, assim, possível. Pode ser até uma guerra silenciosa, tipo, eles estão em guerra, mas a gente ainda não entendeu por quê eles estão em guerra, né? E só depois disso eu acho que a gente conseguiria especular o que o povo comum da Terra ia fazer em relação a isso. Isso que vocês falaram, eu gosto que vocês citam livros, porque vocês são pessoas muito letradas, né? Eu cito anime. Aí, continua bom. tem um anime que é o Yakitori, que lançou tem uns meses na Netflix, quase um ano, algo do tipo, que os seres humanos, eles estão no espaço, aquela coisa toda, mas os seres humanos, eles trabalham por uma raça alienígena. Isso não diz exatamente no anime, eu não lembro agora. Uma raça chegou, doou, deu lá armamento, fez promessas e tal, em troca do ser humano prestar serviço militar. E aí o ser humano fornece o que mais tem, seres humanos, para trabalhar como militares, porque existe uma disputa de aliens, e aí uma dessas raças aliens, um grupo desses aliens, se uniu com a Terra, chegou aqui primeiro e falou, aí, vamos fazer uma divisão e aí vocês me dão uma parte. É um lance mais capitalista, selvagem, meio americanizado mesmo essa ideia, mas também seria isso. O que os aliens iam querer conosco? Eu acho que a proposta que eles apresentariam para o público e para os líderes também definiria essa abordagem de acordo, porque tudo é a propaganda. Se os aliens chegarem de uma forma que os líderes vendam ele como pessoas, como seres incríveis, que vão somar, que são maneiros, ok. Se essa propaganda for vendida de outra forma, o público vai ter um contato diferente. Então isso também pode ser o dois papos, né? Parece que é entrevista de emprego. Ele vem aqui na empresa pra somar com a gente. Exato. O jogo XCOM 2 tem esse papo, né? Os aliens chegam Isso. E mandam aquele papo, né? Cooptam líderes do mundo para fazer aquela propaganda enquanto eles querem fazer o domínio mundial, lavagem cerebral, aquele lance todo da ficção científica. Então isso eu acho que é importante. Eu acho que a gente talvez esteja pulando uma das grandes etapas que vai ser o período inicial de confusão. Dos nossos líderes não entender o que tá acontecendo. Talvez a gente trocar de líder por causa disso, né? Talvez trocar de modelo democrático para um modelo mais autoritário por causa disso. Ou um modelo democrático mais acelerado. Ou talvez depor o presidente. Porque o presidente não consegue te dar uma explicação satisfatória do que tá acontecendo. Porque só da gente entender o alien e do alien entender a gente, pode ser que isso nem sequer aconteça, sacou? Tem um risco muito grande da gente não se entender. Poderia ser tipo um estado de guerra onde dão poderes extraordinários pro líder daquele país, pro presidente, para tomar decisões mais rápidas. Por um momento, né? Bom ou ruim, a democracia, ela tem tempo. Então, tomar decisões políticas de forma imediata para acompanhar os outros países, a democracia não consegue passar pelo parlamento, pelo senado, volta pro parlamento, volta pro senado, pro presidente. Isso aí passa meses. O parlamento tá de férias, cara. Não tem maioria. Vai votar o quê? Pois é. E outra coisa, a gente não tem um líder mundial, certo? A gente não tem, sei lá, é a ONU que vai tomar conta? Beyoncé. Embaixador. Beyoncé, a gente... O mais próximo seria o líder da ONU, né? O presidente, primeiro-ministro da ONU, eu não sei como se chama, mas... Ih, filho. Não sei não, hein? Sei não, depende da agenda do mundo. Quem respeita, né? Quem respeita. Então, é isso que eu fico pensando, porque eu não sei se a gente tá preparado politicamente falando pra esse tipo de encontro, entendeu? Vai ser uma zona. Mas aí vocês estão
na hipótese as naves sobem e, caralho, o que tá acontecendo? Mas a gente pode também trabalhar com a hipótese dos Estados Unidos virar e falar, então, galera, não é que tem Nemo e a gente tá com 50 anos com essa porra? E aí eu acho que aí seria uma questão que é os governos não estarem preparados, mas talvez eles estiverem até preparados demais, e aí como é que funciona esse disclosure e como é que a gente encara essa possibilidade? Porque aí todas as teorias da conspiração passam a ser válidas independente da loucura. É verdade. Porque se uma delas está certa, todas as outras podem estar também, na cabeça do cidadão. Mas aí essa é a minha questão, sabe, Andrei? Como é que eles identificaram primeiro, sendo que eles precisam de associação de outros países para poderem fazer essa identificação? Pô, a gente tá com eles 50 anos e como assim ninguém mais sabe? Então, Jay, por exemplo, imagine o que parece apontar atualmente nesse sentido. Os Estados Unidos têm 10 naves na posse deles e outros países também têm 2, 3, aí a gente não sabe. Outros grandes países, sei lá, Rússia, 2, 3 países na Europa. China, Índia. De repente China, né? O Japão não, porque provavelmente o Japão teria acordo com os Estados Unidos e sei lá, enfim. E não cabe no Japão. Teriam essas naves. Essas naves os governos conhecem, os Estados Unidos declara que tem isso, aí dá aquela, meu Deus, aí outros países falam assim, eu também tenho. E aí, os outros países falam, caralho, os outros têm. Mas qual o lance? Eles não se identificam, eles passam, a gente não sabe. A gente tem há 50, 60, 70 anos isso. E aí, primeiro momento seria essa troca dessa informação. Há quanto tempo você tem nave? Onde deixou? Onde que foi? E aí seria essa maluquice. Calma aí, todo lugar tem. Quem não tem? Pô, calma aí, você realmente não tem? Eu achei que tem. E aí, pra mais do que isso, né? O Lucas e a Jay foram pra um plano mais pessimista, né? Do tipo, governos mais autoritários. Mas se a gente for pro lado de uma nova corrida espacial, por exemplo, a gente teria uma disputa entre China e Estados Unidos, e isso se tornaria instrumento de campanha e publicidade muito favorável, né? Então, quer dizer, aqui, o cara que prometer ter mais orçamento para aquilo, o cara que prometer, mesmo que não faça a mínima ideia, mas vai prometer que a descoberta vai vir mais rápido, né? Ou pelo menos o entendimento daquela descoberta vai vir mais rápido. Se a gente for entrar nesse gatilho de guerra fria, por exemplo, em que a gente tem duas potências, em que pro Ocidente a China não pode obter essas informações primeiro, então eu acho que a gente não tem um cenário autoritário necessariamente, a gente vai ter um cenário de dinheiro infinito e corrida. Imagina, por exemplo, todos os influencers de todas as redes sociais que você segue, cada um falando uma coisa completamente diferente e maluca no começo. Que você não tem a informação centralizada, tá todo mundo descobrindo o que tá acontecendo ainda. Aos poucos, eles vão criando classes. Você vai ter os influencers de uma classe e os influencers de outra classe, de direita e de esquerda, ou da forma como eles se decidirem se organizar. E você vai ser candidatos, líderes se propondo com ideias diferentes e esses influencers repetindo como eco as campanhas desses candidatos. Então é possível que você tenha um país como a China que diga, aliens são amigos, aliens are good for you, os aliens são bonzinhos, os aliens são nossos, são da gente. E você vai ter um candidato nos Estados Unidos com a mesma proposta, aliens são bonzinhos. E você tem um outro candidato do outro lado dizendo, não, a gente tem que matar os aliens, morte aos aliens. Talvez essas sejam as campanhas que vão se degladiar. E as pessoas tentando se decidir, porque a galera na internet ninguém é ponderado, né? Aliens são bonzinhos, aliens are people too. Aliens são seres humanos também? Aliens têm direito? Aliens são comunistas? Os direitos humanos vale pros aliens? Valem pros aliens? Thread, 1 de 34. E você também tem, do outro lado, morte aos aliens. Os aliens não são bons, os aliens são um risco ao longo prazo, ou talvez são um risco imediato. Liberdade dos aliens. Você vai ter todo tipo de campanha. E é muito difícil pra gente visualizar se isso vai cair em um âmbito de esquerda versus direita, ou de libertarianismo versus conservadorismo, ou como que vai se dar isso na amplologia política que a gente tem nas redes sociais hoje. Caraca, Lucas. Dá pra transar com alien? Ai, que horror. Com certeza vamos falar isso. Lucas, agora que tu puxou isso aí, de repente você vai conseguir nos esclarecer, já que você trabalha com economia. Você acha que isso seria uma oportunidade? Olha só. De negócio? Vamos bem. Exato, veja bem. Uma guerra, o espírito de guerra constante não geraria uma situação de emprego pleno em todos os lugares do mundo? Caralho. Meu Deus. A economia russa tá bombando. A economia russa melhorou muito. Pelo contrário. A economia dos Estados Unidos, em termos de guerra constante, também melhora cada vez mais. Quando o Estados Unidos tá em guerra, a economia melhora. A economia da Rússia cresceu nos últimos 2 anos. Será que dizer que vai ter que se preparar, em todos os sentidos, militarmente, para se preparar
contra os aliens não geraria esse dinheiro constante, investimento constante em todas as áreas e talvez isso fosse o novo boom econômico do planeta? Olha só. Puta merda, que pesado. Muito pesado. Mas, Se esse investimento não render retorno, o país quebra, né? Fudeu. Mas isso é de qualquer investimento, esse que é o ponto. Se você vai colocar todo o esforço do seu país em belicismo, né? E de repente os aliens não te dão tecnologia nova, você não cai em guerra com ninguém, você tem um armamento gigante que tem um custo monumental pra você fazer a manutenção de todo esse belicismo, e isso não te gerou nada. Em algum momento isso vai gerar insatisfação nas pessoas, né? Minha vida... Eu me esforcei tanto pra isso, né? E minha vida não melhorou. Essa é a história dos Estados Unidos. Mas eu acho que a situação mais legal que a gente vai ter é a do transhumanismo. Eu amo. Porque em algum momento vai chegar o ponto onde a gente vai ter que se perguntar o quanto a gente quer se mesclar com esses aliens na nossa sociedade. É a gente de um lado e eles do outro lado da cerca? É a gente e eles convivendo, mas cada um na sua? É a gente pulando a cerca? Ou é a gente se misturando pra valer? Como o Andrei falou, dá pra transar com alien? Se transar com alien engravida, Mano. né? Dá pra fazer um híbrido? E doença? Doença. Ai, já começou. Tem que tipo de camisinha que a gente usa? Gripe. De gripe até sexualmente transmissível. Pode ter de tudo. Meu pênis está cuspindo ácido, e agora? Google pesquisar. Qual que era a solução romana para absorver culturas diferentes ao expansionismo do Império Romano? É você misturar geral. Soltar a galera pra se pegar, pra se comer de forma forçada, né? Não vamos aqui romantizar o Império Romano, pelo amor de Deus. E eles que se virem, né? Agora todo mundo é meio romano e meio não romano. Xandinho também fazia isso, né? Alexandre o Grande, tanto que ele casava com uma porrada de mulheres dos países que ele conquistava. Então, imagina, os aliens chegam aqui e tal, aí coloca o embaixador aqui, aí já casa com a Kim Kardashian, casa com a filha da Beyoncé, pronto. O pessoal já vai falar. Aí, ó. Talvez o que resolve esse impasse, né, de os aliens são bons ou os aliens são ruins, os aliens são pró-humanos ou contra-humanos, seja o transhumanismo. E agora não tem mais alien, agora é todo mundo misturado. E aí? Não tem mais essa de bom ou ruim pra gente, sacou? Acaba essa conversa. Talvez essa seja a grande solução. E o que me dá um pouco de medo, porque se a nova raça que for ser gerada, de fato uma raça nova, né, que não é humana, ela é uma outra coisa, o que acontecerá com nós humanos? Racismo tá aí pra esse. Cara, eu já escuto. Porra, pelo amor de Deus, eu vou dar um péssimo exemplo, um bom exemplo o aqui. O racismo tá aí pra isso. Foi uma frase tão infeliz. Mas em termos de exemplo, é assim que acontece. Quem nunca escutou, quem já conviveu com... Aqui no Rio de Janeiro, a gente convive com pessoas de todos os tipos. E aí, eu já escutei por mais de uma vez, em mais de uma situação, a pessoa falando, uma pessoa negra, falar, poxa, eu fiz a minha filha casar com branco, eu fiz a minha neta casar com branco e minha bisneta vai casar com branco porque eu quero que seja todo mundo branco. Então você vai ter uma relação, como o Lucas tá falando, de uma nova camada que vai falar, ó, você é só o ser humano, eu sou filho do céu, eu sou filho dos deuses, e aí vai alienizando. E aí vai criar todo um ar, né? Isso você vai em países, tem essa relação diversa de é filho de europeu, e aí as pessoas acham que é melhor por causa dessa construção social racista. Isso aí é um risco verdadeiro. E daí você acha que a gente pode ser tratado como colonizados? Eles serão os nossos colonizadores e daí a gente vira os colonizados. Talvez. Tudo depende da abordagem inicial, né? Tenho lembrado muito um conto da Octavia Butler também, que se chama Laços de Sangue, que é basicamente isso. Só que ela não trata muito a relação de colonizadores e colonizados. No Despertar ela já trata mais. Esse é basicamente quase um conto de terror de como os alienígenas, eles têm sim que se misturar. Já é o contrário, não é dos humanos que querem se misturar. Os alienígenas, eles têm sim que se misturar. Eu acho que mais ou menos esse conto, se eu estiver errado, eu peço desculpas. E daí, me vem à cabeça que, será então que eles estão vindo pra cá porque vamos partir do princípio que eles já têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Então, do que eles vão precisar
da Terra. Então o Rafa, ele já levantou que pode ser mão de obra, o Lucas também, mão de obra, então economia, etc. Sim, mas é uma das hipóteses. Ou então, que quando eu li a trilogia Xenogênesis da Octavia, eu achei pertinente. Essa raça alienígena, ela é essa do transhumanismo mesmo. Ela faz permuta genética. O que acontece? A nave deles são nave cargueiros de moradia, de tipo, tem floresta dentro das naves, né? E eles viajam pelo universo para eles terem, ver o que aquela raça tem pra dar pra eles se melhorarem. Então eles veem que a Terra, os humanos estão destruindo a Terra, catam os seres humanos ali e falam assim, é o seguinte, a gente tem um problema com tal doença e a gente quer fazer uma permuta genética, que é basicamente o que o Rafa tá falando, híbridos, pra que a nossa espécie se continue, né? Perpetue. E em troca a gente faz vocês, restinho de humanos que sobraram, a recolonizar a Terra. Eu acho que isso é muito mais... hoje, né, vendo agora, pertinente. Mas e aí, quando tá com os Estados Unidos, quando tá com a China, o que isso traria pra eles? É que eu acho essa discussão ela muito válida, mas eu acho que ela funciona muito dentro do terreno da ficção científica. Porque esses aliens, eles são humanos. Eles têm necessidades humanas, por mais que você consiga brincar com o cenário da fantasia. Mas, por exemplo, eu não consigo ver esse tipo de coisa acontecendo dentro de um, vamos dizer assim, alienígenas aparecem. Eu não consigo ver um cenário de colonização num sentido do tipo dos próximos 20 anos. Isso aconteceria num plano de séculos de não resistência. Eu acho que nesse sentido, a gente precisaria estar falando do tipo, beleza, a gente pode conversar sobre que tipo de agenda eles teriam, etc e tal, mas eu acho que quando eles aparecem, eles não estariam aparecendo pra colonização. Isso já teria acontecido há muito tempo. Eles só chegassem aqui, foda-se. Faz igual Portugal fez com o Japão. Coloca o pão e falou, você vai abrir essa porra de mercado agora. E acabou, né? Eu acho que seria mais algo dentro do sentido, tipo assim, ó, a gente quer fazer um contato. Ponto. A natureza dessa agenda é algo que eu não sentiria, talvez, um impacto vindo deles nas próximas décadas. Porque se fosse um plano maquiavélico desse, é algo que eles já deveriam estar implantando já há muito tempo. Eles não se mostrariam dessa maneira. Então, é que depende da pressa, depende da necessidade. Por exemplo, se fosse uma coisa simplista, sei lá, destino de Júpiter. A Terra é alimento pro alien. O alien não pode chegar aqui e bombardear metade do planeta porque vai acabar com metade do recurso. Então, mas eu não consigo ver isso no mundo real. Se o ser humano fosse recurso militar ou de trabalho, seja lá por quê, da mesma coisa. Se você exterminar metade dos seres humanos, você vai acabar com metade dos seus recursos. Diplomacia. A gente quer que vocês se unam à Federação Galáctica. Sim. Eu vejo a Terra como um ponto estratégico pouco interessante. Imagine a situação do Havaí, por exemplo, que ele era interessante durante um momento e depois, como ponto estratégico, ele continua sendo interessante, mas não tão interessante como um dia ele já foi. E para obter o Havaí, os Estados Unidos tomou a força, fez um coup d'etat no Havaí e colocou o presidente... Coup de quem? Um golpe de Estado. Um golpe de Estado. Colocaram o almirante deles como presidente, proibiram a cultura e a língua do Havaí por mais de 30 anos e eliminaram culturalmente o havaiano, absorveram o Havaí para ter aquele ponto estratégico. Para mim, o valor da Terra ele não pode ser mineral, porque tem minerais concentrados em muitos outros planetas. Concordo. Para mim, mão de obra é um pouco complicado também, porque se é uma civilização avançada o suficiente para fazer viagem interplanetária, eles conseguiriam robotizar a mão de obra deles, por exemplo. Material genético é interessante como tópico, mas por que eles não fariam isso de forma artificial também é um ponto de interrogação. O que eles não têm como reproduzir mesmo é o ponto estratégico da Terra. E a forma de colonização que eu vejo não é uma colonização direta de agora eu sou colono, vocês são colônia, como foi no Havaí. Eu vejo uma autocolonização humana. E eu vou dar um exemplo disso agora. Os Estados Unidos ele tá tendo um problema agora que eu chamo de corrida do carro grande. Os carros eles estão ficando cada vez maiores. Os carros, até os carros que não são SUV, não são caminhonete, estão todos enormes. Quanto maior é o carro dos outros, maior é o dano que eu levo no caso de uma batida. Mais inferior eu sou na estrada, mais um risco pra mim. Então eu tenho que ter um carro grande também. E quanto mais gente pensando assim, maior ficam todos os carros. E quanto maior ficam todos os carros, todo mundo precisa ter carro ainda maior. Isso vai acontecer com os seres humanos também no transhumanismo. Eu preciso que os meus filhos sejam meio alien também, sejam o mais próximo dos aliens possíveis, porque eles são a fonte, eles são o futuro, eles são o poder. Tem um filme que é assim, Gattaca.
Nossa, mas você agora fez uma ligação também, Rafael, que eu jamais faria. Não, Mas é. Mas é. O gato ninguém queria inicialmente filhos geneticamente alterados perfeitos, porque é contra o que Deus gosta, papapá. Daqui a pouco todo mundo vê que quem é alterar geneticamente tem N vantagens. E aí quem queria só um pouquinho vai querer um pouquinho mais. Daqui a pouco tá todo mundo alterando geneticamente o máximo possível. Cara, começa a dar aquela chuchadinha, fala... Você não tá sendo assimilado, você está se assimilando pra você não ser esquecido, pra você não ser obsoleto, sacou? Não, calma aí, eu vou dar um exemplo excelente agora. Os portugueses chegando, né, com a família real. Ai, meu Deus. O que foi, gente? Isso é história, cara. Aconteceu. Aconteceu, cara. Não tem aquela história... Aí eu já não sei se é mito, né, mas diziam que, por exemplo, as mulheres, por causa dos piolhos, né, colocavam aqueles coques, né, de tecido, um veneno, por causa dos piolhos. E aí, quando os brasileiros vinham, começaram a imitar porque acharam que era uma espécie de moda de europeu. Não, a história é um pouco diferente. Não era pelo coque. É um pouco diferente? Era quando eles chegaram, na época que a família real veio ao Brasil, eles tiveram que raspar a cabeça por causa dos piolhos. Sim. E aí eles colocavam as perucas na cabeça pra chegar com cabelo. E aí o pessoal daqui achava que peruca era incrivelmente a última moda. Era moda. E aí a peruca passou a ser adotada na corte do Brasil porque o pessoal vinha com peruca, mas eles eram porque estavam careca com a do piolho. Aquilo nem precisa fazer muito sentido, é uma outra raça, com outras demandas. Isso impacta o cenário cultural. A gente teria, por exemplo, é o que a gente não tá falando aqui por enquanto. A gente tá falando de política, de diplomacia, até economia. Mas, culturalmente falando, a gente teria um boom, talvez muito parecido com os anos 80, por exemplo. Filmes de aliens, filmes de romances de aliens. Estouraram. Né? Tipo, o cara vai casar... O History ia arregaçar no documentário de Alien. Ele ia fazer um monte de documentário entrevistando o Alien. Porra, como que é no teu planeta? E aí... Não, mas sério, isso é tipo assim, a questão das naves, não tô nem falando ainda de cenário tecnológico, do tipo, porra, como é que os caras fazem o que os discos voadores fazem, né? Então vamos tentar replicar isso. Mas dentro de um cenário do tipo, do impacto da moda, do impacto da música, tudo seria completamente diferente depois de alguns anos por causa desse cenário, que você tá introduzindo uma coisa que é muito... Pô, imagina, mano, década da corrida espacial, todo mundo tava falando de espaço, todo mundo tava falando sobre lua, todo mundo tava falando sobre alienígena. A cultura era sobre isso, né? Era tudo sobre isso. Vou continuar o que o Lucas tava falando sobre o ponto estratégico. Uma coisa assim... Gente, vamos lá, o Lucas tocou sobre mineral. Gente... O sistema solar. Ah, não, é que só tem na Terra. Gente, o sistema solar, os planetas dos sólidos do sistema solar basicamente são feitos da mesma coisa que a Terra. Então era muito mais fácil minerar Marte, minerar Vênus. Ah, mas Vênus... Asteroide pra caralho, cheio de mineral concentrado. Então não precisa comprar guerra. Água. Marte tem um monte de lua por aí, nos planetas gigantes gasosos, que tem um monte de água. Então, né, recurso, o ponto estratégico, Lucas. Se nós fôssemos uma raça que tivesse colonizado, de repente, o sistema solar, se expandindo muito além da Terra, né? Talvez também, aqui pensando um pouco, fizesse mais sentido. Mas como a gente está basicamente preso no planeta Terra, os aliens podiam falar assim, não, vamos pegar o sistema planetário ali como ponto estratégico, vamos fazer em Marte. Vamos fazer numa meia dúzia de lua mais afastada do Sol, que tem menos atração gravitacional, enfim. E aí aqui seria mais assim, manda meia dúzia lá, ver qual é, enquanto a gente tá fazendo trabalho nas luas, nos outros planetas. Pô, isso é uma boa. Esse planeta aqui, ele tem tecnologia suficiente pra saber o que a gente tá fazendo nos planetas vizinhos. Vamos ali dar um alô, só pra falar que... não tem como interferir com a gente. Vamos, não, mesmo que não interfira, mas porra, tem um bando de ET maluco aparecendo ali alguns quilômetros daqui. A gente vai ficar com o cu na mão e falar, que porra é essa? Então, tipo assim, pô, sim, parece estratégico chegar e tipo assim, ó, isso a gente não vai afetar nada a vocês, a gente vai arrancar um naco ali de Plutão. De boa? De boa. Um pedacinho. Vamos rebocar Eris pra outro lugar, porque a gente precisa dos recursos. The Expanse, total. Eu tenho mais duas perguntas que me levantaram quando eu tava fazendo a pauta. Um é sobre, e se os alienígenas tiverem armas o suficiente, a gente pegar essas armas, né? Que é a questão bélica. Então, inverter um pouco, tipo, olha, vamos trocar por essas armas aqui. Vocês acham que teriam algum tipo de repercussão, como se fosse uma guerra entre países? Porque, vamos partir da especulação que a China tem 2 tecnologias alienígenas, os Estados Unidos tem 3 tecnologias alienígenas, mas que tipo de tecnologia? E se forem armas? E a outra é a questão religiosa, né? E se os alienígenas forem religiosos
suficiente pra chegar aqui, que nem fizeram com os nossos indígenas, destruir totalmente cultura e religião. Porque foram duas coisas que foi muito difícil especular, assim, pesquisando na internet, sabe? Porque, por exemplo, eu sou física, eu trabalho com educação. Eu também sou físico. Tenho alguns trabalhos com linguagens aí, mas quando você vai pro campo da teologia, ou então sai um pouco da questão econômica. Eu sei que a questão bélica e economia estão intrinsecamente ligados, mas aí eu queria falar mais da questão bélica. Qual a hipótese? Porque pra mim é bizarríssimo isso. Eu poderia dar um exemplo do que aconteceu no próprio Brasil, quando os franceses e os portugueses cooptavam grupos indígenas, né, para ficar do lado de cada um deles e faziam os grupos indígenas lutarem em nome deles, né? Entre si, Os portugueses mandavam 10, 20, 30 representantes e mandavam 500 indígenas. E aí os franceses mandavam 10, 15, 20 franceses e mandavam 400 indígenas. E eles forneciam armas para esses grupos se arrebentarem enquanto eles estavam fazendo os caos dele. Então, assim, pode ser talvez que mais de uma raça, mais de um grupo de raças chegue no Brasil, chegue no planeta. Só no Brasil, foda-se o resto. Só no Brasil. Chega ao mesmo tempo, um grupo, né, eles já estão nos ouvindo há mais tempo do que a gente está vendo eles chegando, ou então eles já estão nos estudando há mais tempo do que a gente percebeu, e esses grupos façam alianças com grupos diferentes da Terra. A gente vai lutar a guerra deles. Exatamente. Ali é a guerra de proxy que a gente fica falando aqui na Terra, seria a guerra dos aliens. Olha, um grupo de alien tem esse interesse, quer nos cooptar pra fazer alguma coisa, o outro grupo quer fazer a mesma coisa, e eles deixam a gente lutando. O que vem, sei lá, não sei, sabe? Essa ideia é muito louca por causa disso, porque os aliens podem estar fazendo isso, inclusive, só pra testar. E como se a gente fizesse isso assim, deixasse eles se arregaçando? Funciona. É um laboratório. São ratos de laboratório, eles dão armas pra ver qual é a melhor arma e ver no campo de batalha. A gente fazendo isso como se fossem brinquedos. Pra mim tem 2 cenários bélicos possíveis. O primeiro é, os aliens dão capacidade bélica pra uma só potência. Se eles fizerem isso, é dominação daquela potência. Acabou. Porque qualquer tipo de armamento bélico que consiga impedir com que você seja atacado por mísseis nucleares, você é a grande potência dominante e todo mundo vai ter que te obedecer. Porque não tem como tacar míssil nuclear na sua cabeça, já que você tem tecnologia alien pra se defender e você consegue aniquilar todo mundo. Então, é dominância total. O segundo cenário é o cenário de deterrence, onde várias potências teriam tecnologia bélica alienígena, então uma não pode tacar a tecnologia bélica alienígena na cabeça da outra, porque senão ela toma outra de revanche, que é o cenário muito parecido que a gente tem hoje com armas de aniquilação em massa, né? O que talvez dê uma chacoalhada é quem são os jogadores do tabuleiro geopolítico, porque você não sabe quem que vai acabar tendo o acesso. Então, talvez países que eles tenham recursos mais interessantes pro alienígena, ou um local mais interessante pro alienígena, ou uma cultura mais interessante. O alienígena pode ter uma preferência cultural. Pô, esse país aqui, olha que maneiro, outros países, mó chacota aí, não quero não. Mó chacota. Vai com o alienígena e gosta de samba. Vai com o alienígena e gosta de samba e fala assim, caralho, paramos no Brasil. Brasil, dou tudo pra vocês, domina essa porra. É difícil você ter cenários diferentes disso, porque a gente já tem armas de aniquilação total. Então, essas armas de aniquilação total não deixam de existir. Então, os países, eles já têm o deterrence rolando nesse momento, né? Então, você tem que partir do princípio que os países já podem se destruir, né? Na questão religiosa, eu acho muito interessante o seguinte. Eu tava lendo um paper de novembro de 2023 chamado Is There Such a Thing as a Biosignature? Existe esse negócio de assinatura biológica? Assinatura biológica é o termo que a gente usa muito em astrobiologia para identificar a possibilidade de processos biológicos em mundos externos ao nosso. Então você mete seu telescópio ali numa estrela, o planeta passa em frente daquela estrela, você mede ali a infração da luz que passa pela atmosfera daquele planeta e você faz um espectro dessa luz e a partir da assinatura desse espectro você consegue dizer que tipo de compostos químicos, de moléculas tem nessa atmosfera, e você olha para essas moléculas e diz, você especula se já pode ter tido água, se já pode ter tido bactérias que produzem nitrogênio. Tem nitrogênio nessa atmosfera, tem ozônio nessa atmosfera, tem coisas nessa atmosfera que me dizem que pode já ter tido vida, como é a vida na Terra nesse outro planeta que eu tô olhando.
Esse termo, o termo específico aqui, biosignature, ele tem diferentes significados em diferentes áreas da ciência. Esse paper, ele estuda um pouco a evolução do significado desse termo e como ele difere e como falta uma definição mais centralizada do que esse termo quer dizer. Mas uma parte muito interessante desse paper é que ele discute o uso desse termo fora da ciência. E já tem material religioso, especialmente aqui nos Estados Unidos, dos protestantes, né? Que incorporando apresentações, palestras, incorporando biosignature, a palavra, a assinatura biológica. Assinatura biológica. Nas palestras que eles dão, nos livros, nos panfletos, já assimilando o termo, o conceito para dentro da, não diria religião, porque não faz parte dos livros sagrados que eles consideram da palavra sagrada de Deus, mas já colocando isso na boca do povo, colocando isso na cabeça do povo. Então, um choque muito grande cultural talvez consiga fazer com que as pessoas passem a acreditar em coisas novas, em conceitos novos, mas eu acho que o que vai realmente acontecer é a assimilação. Essas religiões se tornarem diferentes, assimilarem esses conceitos para dentro delas e darem explicações que sejam uma mescla dessa novidade com o que eles já ensinavam antes. Então a gente tem uma nova palavra de Deus, um novo livro sagrado que está acontecendo agora, do nosso momento. A gente está vendo Deus a ser dito através da palavra desses aliens, e os aliens são os novos Messias representantes de Deus. Ou talvez isso é o apocalipse acontecendo agora. Está sendo decidido agora quem é bom e quem é ruim, quem vai com os aliens é quem é bom e quem fica aqui é quem é ruim, ou alguma coisa desse tipo. Então eu vejo quanto maior for a ruptura entre a narrativa que já existe e a nova narrativa que os aliens vão trazer, maior vai ter que ser essa adaptação religiosa que eles vão ter que fazer. Porque quando eu fui pesquisar, a gente não tem, né, nos escritos religiosos, como a Bíblia, o Corão, enfim, uma hipótese de alienígenas, e eu não sabia que a própria Igreja do Santo dos Últimos Dias, eu acho que é esse nome, eu achei um artigo de ufologia, claro, falando que basicamente toda a concepção do cara que escreveu essas golden escrituras, essas escrituras douradas aí, parece ser muito um encontro alienígena, e que foi um alienígena que falou pra ele escrever essas coisas. E daí eu falei assim, não é possível, cara. E daí eu fui ler a história dessa igreja, que é onde, eu não sei se pode mais falar esse termo dos Mormons, mas é a igreja deles. Não, pode falar. A igreja fundada por Joseph Smith e as suas descendentes que vieram dele. Exatamente. E daí eu fui ver, o cara, ou ele teve uma visão, ou realmente ele teve um contato, acho que de 3º ou 4º grau, entendeu? Vocês estão indo lá pra fora, mas tem uma aqui que já falou que vai rolar, que são o espiritismo. O espiritismo tá aqui tranquilo, suave no Brasil com isso. Então. Que depois da data limite de 2019, os caras iam começar a aparecer. Tô aguardando aí, muito empolgado. Inclusive, deixo aqui registrado que eu já falei em outros programas vários, que o meu prazo pessoal que eu tirei da minha cabeça, e foda-se, é 2024. A minha meu prazo pessoal da data limite foi 2019. Tô esperando até agora. Se não aparecer, não quero. Nem aparece mais. Nem quero. Eu falei isso já falei em vários lugares. Falei assim, data limite foi 2019, mas não é acontecer do dia pra noite. Não é sobre isso. Mudou a data. Não. 5 anos pra acontecer. Pra acontecer, e quando eu falo acontecer, é literalmente alguma coisa de fato, né? Tirei a foto toda tremida aqui. Não. Foda-se, isso aí já tem. Eu quero a visão concretizada, assim. Falar, caralho, arrombado. É nave alienígena. É isso que eu quero, entendeu? É muito possível que o espiritismo, que é inclusive uma religião não tão centralizada quanto as outras, e que tem ali as suas escrituras, mas não tem uma escritura central, que é um livro sagrado, seja capaz de se adaptar muito mais rápido e se torne um espiritismo muito diferente do que a gente tem hoje. Com certeza. Mas que consiga incorporar essa nova narrativa, né? Talvez arrebanhe geral, inclusive. Então era essa o meu pensamento também das religiões, ao invés de, se negarem ao estranho, começarem a incorporar e fazer algumas ligações com o que elas já têm, né? Já rola, inclusive. Já rola lá.
Olha que possibilidade maneira que vocês levantaram e que tem, inclusive, no Matrix isso, de você ter um escolhido, um avatar dos alienígenas, uma pessoa que os alienígenas incorporem. No caso de Matrix é um robô, né? Eles fazem um robô que parece muito com o ser humano pra conversar com os seres humanos. É o avatar do robô no mundo dos humanos. Mas e se eles incorporarem alguém? Porque talvez a comunicação seja muito difícil se você não conseguir fazer um link mental. O dia que a Terra parou, pô. O alienígena elege, ou a gente elege um representante e o alienígena incorpora nesse representante pra falar com a gente. Inclusive, esses pequenas nuances, elas são importantes porque a galera religiosa vai se agarrar muito nisso, né? Se rolar uma comunicação mental com os alienígenas, ser uma coisa que não dependa da voz, ou talvez não seja nem verbal, você transmita entendimentos. Por exemplo, a galera religiosa vai achar que isso é Deus, cara. Lucas, tem muitos exemplos assim religiosos pelo mundo, principalmente de seitas. Eu vou te dar vou te falar um documentário que tem na Netflix, chama Rael, Messias dos Aliens. É assim, por conta e risco. Já vimos isso na live, e é literalmente, ele é um francês que teve uma visão de um disco voador, e dá pra entender que é uma visão real, assim, um caso ufológico real, que várias outras pessoas viram e tal. Só que a partir dessa visão, o cara, ele se colocou como o escolhido, ao ponto de fazer batismos que ele apresenta a pessoa para os aliens. Assim, eu mandei seu DNA pros aliens, agora ele sabe que você é dos nossos. E aí não demora muitos anos, ele começa a falar que ele foi numa nave dos aliens, foi no planeta dos aliens, e lá no planeta dos aliens ele conheceu Buda, conheceu não sei quem, Maomé e Jesus. E descobriu que ele é irmão de Jesus. E aí ele volta pra Terra e ele começa a falar isso pra todo mundo, que ele é irmão de Jesus, e ele conheceu todos os grandes líderes porque os aliens mantêm eles vivos até hoje. Isso é um documentário da Netflix. Aí tu vai pesquisar, os raelianos. Esse cara tá vivo até hoje, e ele tem essa seita no Japão. Até hoje. Ele era da França, a França expulsou ele foi pro Canadá, foi pros Estados Unidos, e aí aos 15 anos atrás ele meteu o pé pro Japão. E o cara vive no Japão hoje com a seita. Eu tenho uma wishlist, eu tenho uma lista de desejos, de coisas que eu queria que acontecesse se os alienígenas levantassem as naves e falavam, tamo aqui mesmo, é isso aí. A primeira, eu quero umas respostas no campo da matemática, que tem vários problemas não resolvidos. Tem uns, inclusive, que tem 4.000 anos, que não exagero, tem uns que tem 2.000 anos e não tá resolvido ainda. Dá uma ajuda aqui pra gente, pelo amor de Deus, eu só quero a resposta, eu quero saber. Resolve pra gente, por favor. Obrigado. O segundo é se eles têm alguma ideia um pouquinho melhor se a gravidade ela é uma força fundamental mesmo ou é uma força que ela vem como consequência de outras simetrias mais fundamentais que ela. Tipo campo. Só me diz isso. Talvez seja um campo, ou talvez nem isso, talvez seja... É questão de ponto de vista só. Questão de ponto de vista. Aí começou. Você quer acreditar muito. Talvez seja a questão do holograma da esfera, que a gente já falou bastante aqui, seja por causa de entropia e do holograma da esfera, e talvez a gravidade venha daí. Só quero que me dê uma dica do que é a gravidade mesmo. Só conta pra mim, por favor. Obrigado. Isso que você tá falando é o que eu, por exemplo, o pessoal no chat, às vezes, na live, fica assim, pô, Jaco, mas tu não acredita no pessoal que vai lá no Paranormal, do YouTube, não sei o que. Tu não acredita? Olha o que eles estão falando. Essa galera é tudo espírita, tudo mensageiro dos ET, cada um incorpora o seu próprio ET, cada ET tem seu nome e tal. Só que eu falo pra galera o seguinte, eles, incorporados ou não, nunca, nenhum deles, em hipótese alguma, dão qualquer informação técnica sobre porra nenhuma. É sempre filosofia coach. Sobre como você tem que se comportar, como você tem que viver, que você tem que obedecer, tem que aceitar que a vida é assim, que não sei o quê. Nunca é falando assim, não, gente, olha só, eu sou de tal planeta, chega assim, tal, e pra você fazer um conhecimento, tem esse cálculo matemático que vocês têm que desenvolver. Nunca é nada técnico, sempre é muito filosófico. Eu tenho uma wishlist. Eu vou perguntar pra... O que é o elemento 115? 115. Ai, começou. Porra. Ai, de novo, mais um episódio. Mano, vou encher a porra do meu saco de novo. Não fui eu. Parte do meu wishlist é o próton decai. Por que o neutrino, ele tem uma simetria com mão direita e mão esquerda? Eu tenho várias perguntas científicas, mas eu tenho uma que não é científica, que eu acho que eles precisam mesmo responder pra gente, assim. Lá vem. Não, é...
por isso que não aparece, Lucas, pra você. Você tem que fazer umas perguntas do tipo, qual o tamanho do seu pinto? Aí eles vêm e vão dar amarradão, e vão falar, caralho, olha aí, lá, 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 lá. Aí você, pô, aí, pô, que papo chato, caralho. Tem que ser umas paradas meio, tipo, pô, chove ácido no seu planeta? Aí os caras vão ficar da hora, Não, pô. eu quero uma parada do tipo, o quão pra trás vocês conseguiram rastrear a marca de vida na evolução do universo. Vocês conseguiram observar o registro fóssil da vida no universo, né? A gente tem registro fóssil da vida na Terra, mas eu quero registro fóssil da vida no universo. Eu quero saber, até quanto tempo pra trás, quando que começou essa porra? Foram nas primeiras estrelas, já tinha sinal de vida? Cara, isso que tu falou é uma coisa que a galera também fala, mas porra, tu acredita que a vida nasceu na Terra? Eu sempre falo assim, olha, falar que a vida não nasceu na Terra, acreditar na panspermia, coisa do tipo, não resolve o surgimento da vida. Porque você só tá terceirizando para outro lugar o surgimento da vida. A vida não surgiu na Terra, veio de fora. Ok, veio de fora de onde? É exatamente isso aí, sabe? Eu vou ter uma pergunta pros alienígenas. Por que aqui, quando o ser humano foi criado, a gente tem que comer e respirar pelo mesmo buraco? Ainda bem que não é cagar, né? Caralho. Gente! Você é cagar, né, gente? Não. É porque vocês concordam comigo? Porra, já que a gente é um ser evoluído assim, por que a gente come e respira pelo mesmo lugar e sempre dá ruim? Aí o que vai acontecer? Eles vão falar assim, então, a gente tem uma técnica que a gente vai ensinar pra vocês agora, que é respirar pelo cu. E aí, Chamam a gente de ser perfeito, mas tem sinusite, caralho. Que porra é essa, South caralho? Park, comer pelo ânus, pô. Descomer, né? Não, Ai, eu acho que nesse sentido, eu entendo o Lucas também. Eu acho que eu faria perguntas de uma natureza, talvez não física, porque eu acho que, inclusive, eu acho que a pergunta do Lucas não funcionaria, porque talvez a nossa ciência seja tão primitiva que talvez a nossa teoria inteira deve estar completamente errada. Tipo, deve ter uma física quântica da física quântica. Eu concordo. Que a gente não saca. E o cara fala, neutrino, o quê? Mas eu fazia perguntas talvez de natureza mais... que tem a ver com ciência, mas de natureza mais filosófica. Se a tendência da entropia é real, que é um conceito físico, mas é um conceito em que é muito bem observável, como a gravidade é. Por que a vida é o único elemento que parece lutar em todo o universo contra a entropia? Contra a entropia. É. Se organiza. Da onde que vem essa energia primordial de sobrevivência? Por que existe o conceito de sobrevivência num universo onde tudo decai? Se tudo decai, tudo morre, como é que você tem um processo tão eficiente que se autorregula e está a todo momento tentando melhorar a sua Sobreviver. capacidade de lutar contra a evolução da entropia? E eu sei a resposta. O Alien vira pra você e fala, Deus. Exatamente. Aí tu fala, porra, Alien, tu quer me fuder, porra. E a gente descobre que os aliens não querem porra nenhuma. Eles querem converter a gente. Eles são crentes. Eles são testemunhos de Jeová do espaço. Que Deus! E aí? Você só tá piorando. Assim, entre os aliens querer converter a gente pra visão filosófica do mundo deles e a gente ser um ponto estratégico, os dois não tem muita diferença estatística, tá? Não. Porque a gente não é um ponto estratégico especial também. Se você parar pra pensar nos outros pontos estratégicos em outras estrelas, tem estrelas muito mais interessantes, com planetas muito mais interessantes. Sistemas mais interessantes do que o A nosso. gente tá em um canto da galáxia tão qualquer, assim. É um subúrbio. É um subúrbio. É um subúrbio. A gente ainda tem a teoria que as estrelas, elas nascem de forma binárias e onde tá irmando o Sol, entendeu? Bem provável que escolham um sistema binário, que tenha mais planetas, assim, nosso sistema... Mas a Bel tinha irmão, mas Caim tinha malícia. Confessou. Mas aí, não ser um sistema binário, Jay, pode ser uma vantagem. Por exemplo, ser mais estável. Não acho que seja. Ser mais estável gravitacionalmente. Não sei. Rafael, você sabe que você tá discutindo com a física, né? Você sabe, né? Eu só dando uma opinião, pô. Existe a possibilidade de que Júpiter e Saturno e os outros planetas gasosos muito grandes... Desintegraram. Eles sejam a estrela binária que não chegou a se formar em uma só. Formou em planetas menores, não chegou... E uma matou a outra? Rolou uma usurpadora? Não juntou em um ponto só o suficiente pra virar uma estrela. Juntaram em pontos diferentes e não tinha massa suficiente pra... Provavelmente não, porque o Sol tem, sei lá, 99% da massa do sistema solar, entendeu? Então, mas se você olha... Se juntasse tudo
não daria 1% do Sol, daria um pouco mais de 1% do Sol. Acho que não daria uma estrela, nem a estrela anã vermelha, acho que daria. Não, mas então, os sistemas binários são estrelas grandes com estrelas maiores. É uma grande e uma pequena. Isso, é uma grande e uma pequena, e daí elas entram em, entre muitas aspas, harmonia gravitacional. Só que em algum momento elas vão começar a perder massa, porque o Sol é um grande combustível, né? E elas vão se chocar, e daí vai virar uma só. Então tem essa teoria também, e tem a teoria de que elas já se desintegraram, que é essa do Lucas, e viraram os planetas que a gente tem hoje, não é isso, Lucas? Eu acho. O Júpiter, ele é grande o suficiente para fazer com que o Sol tenha uma órbita em um círculo pequeno que tá dentro dele mesmo. Ele gira em torno dele mesmo, mas não em volta de um ponto. Ele gira deslocado em um círculo em torno dele mesmo, de tão grande que Júpiter é. Olha, eu li diferente. O Sol já faz isso naturalmente, não é por causa de Júpiter. Mas não, é por causa de Júpiter mesmo. Só li em outro lugar, que não tinha nada a ver com Júpiter. Era só porque ele faz isso mesmo. Não tem problema, é tipo, deu vontade de rebolar. Eu só tô rebolado. Mas pode ser que eu esteja errado mesmo, acontece. Às vezes você lê em uma fonte, ela tá desatualizada e acontece. E pode ser que a física esteja errada também, não tem problema. Eu acharia muito mais legal a gente tentar descobrir informações sobre a vida, porque a vida ela é um processo muito interessante, assim, do ponto de vista físico mesmo. Ele é um processo de conservar e atualizar informações de forma automática e autoajustável. Ele é muito fascinante. E não tem nada mais que a gente conhece na física que faça isso. Seria muito legal ver o registro fóssil dos aliens para saber que tipos de outros tipos de vida completamente diferentes que foram possíveis, né? Lucas, tem muita gente... eu vou falar muita gente aqui de forma genérica, porque geralmente a galera é criacionista. Então já pode desconsiderar para muito mais, que vai dizer que exatamente essa sua ideia que você e o Andrei estão falando, que a vida, em vez de melhorar, ela vai decaindo, vão dizer o quê? Antigamente, a vida na Terra era muito melhor. O ser humano vivia 1000 anos, vivia 500 anos, vivia 600 anos. E hoje a gente vive 100, porque a nossa vida está decaindo. É banana. Tinha que comer banana natural todo dia de manhã, você vivia 600 anos. É uma Mas só tô citando que eu já vi pessoas de religiões diversas aí citando. Rafael, você entra nos buracos que eu acho incrível que você ainda fale coisas coerentes. Às vezes. Como aí, você acha que o Rafael fala coisa coerente, Jay? De vez em quando acho que ele você fala... tá indo demais também. Talvez você, Jay, esteja ficando meio incoerente. A gente pulou aqui o quesito econômico, né? Mas eu acho realmente o quesito econômico o menos interessante de todos eles, assim. Quais ações que vão subir ou que vão cair, quais... Tem essa crença desse pavor de que a descoberta dos aliens vai acabar com os mercados, né? Vai acabar com as religiões e vai acabar com... E eu acho que não, cara. Mas eu acho que, tipo assim, as flutuações... Talvez ocorreria nos 3 primeiros dias uma flutuação mais caótica na bolsa, mas eu vejo provavelmente empresas relacionadas à exploração espacial ou empresas que, sei lá, por exemplo, a gente fala daquelas empresas americanas que deteriam esses discos voadores, por exemplo, talvez elas subissem. Ou talvez, não sei, mas eu não vejo também isso, não. Se o governo americano diz, por exemplo, que a posse das naves é da Lockheed Martin, que é a Lockheed que estava fazendo pesquisas com as naves, você vai ver as ações da Lockheed triplicarem. Você vai ver o VIX explodindo de volatilidade. Que vai aparecer que agora, para acelerar a exploração espacial, a Lockheed vai fazer parceria com a Tesla. As ações da Tesla vão explodir. E o Bitcoin? Não, o Bigelow vai ficar rico. O Bigelow vai ficar... Esse filho da puta do Bigelow. Vai dominar tudo, vai ficar riquíssimo e ele que vai ser a nova potência mundial. Ele que vai ser o coordenador da ONU. O mundo freak vai virar ciência. Imagina os aliens aparecem e falam, eu estou me revelando, eu sou o grande alien, porque eu quero conversar com o Bigelow. Chamem o Bigelow aqui agora. Chamem o Bigelow. Tem um botão do lado do presidente escrito Bigelow. Eu acho a parte econômica muito pouco interessante, assim. Eu não acho que vai ter um grande colapso econômico. Concordo. Eu acho que vai ser um período de grande volatilidade, como é um período de guerra, por exemplo. E talvez você realmente esteja fechamento de mercados, mas mais no sentido de centralização de poder comercial no governo mesmo, na figura do governo, porque você talvez tenha que ter esforços muito maiores centralizados do país,
país, né? Então, em vez de todo mundo pode escolher no que investir e as empresas decidem o que fazem com esse dinheiro, o país vai decidir o que a gente vai fazer com o esforço coletivo, porque tem alien na nossa porta. Talvez seja mais nesse sentido o fechamento econômico, não por causa de caos econômico ou nada desse tipo. Uma coisa pra mim é muito certa, assim, o país que depende menos dos outros vai sair melhor. Eu também acho. O país que tem mais independência econômica, né, que depende menos de transação com os outros, porque se o alien fecha uma rota econômica, só fecha o canal de Suez, acabou metade do mundo. Não, a gente faz isso melhor. Né? Então. E o alien faz isso mole. Dá 3 rabiadas ali de navio, bate um navio no outro, interdita a porra toda, acabou o canal do Panamá, acabou o canal de Suez, fudeu. Ai, gente. Você consegue produzir comida pra você mesmo? Consegue produzir microchip pra você mesmo? Tem energia pro seu próprio país? Pô, você tá sussa, você tá salvo. A Coreia vai ficar cheia de microchip, todo mundo passando fome. Eu lembrei agora daquele acidente que eu mandei esses dias pro Lucas de Michigan, que vi. Foi no Rio Michigan, não foi? Uhum. Que tava O navio passando, bateu, o né? navio bateu e fez a... Sabe, ponte de palitinho? Parecia ponte de palitinho quebrando bem. Não, o navio bateu não. Eu bato naquela ponte. Aquele navio, meu Jesus amado, ele transformou aquela ponte... Quanto tempo vai aparecer a teoria do Mothman lá na ponte agora? Com aquela bundinha brilhosa dele, maravilhosa. Eu questionei, cara, daqui a pouco vai começar a aparecer relato do Mothman lá, que o Mothman gosta de ponte, né? Não, ele gosta muito... de tragédia, não de ponte. Mas a história principal dele é numa ponte. Não corrigindo a Jay, mas a tragédia foi em Baltimore. Na saída de Baltimore pro oceano mesmo. Isso. Errei. Não, acontece. O que eu achei muito interessante daquela tragédia, e também do ataque recente que o ISIS fez contra a Rússia, é que imediatamente nas redes sociais você teve uma falta de controle da informação que eu não via faz muito tempo. A quantidade de teoria da conspiração explodiu de uma forma que eu não via faz muito tempo também. Então, você teve a própria ISIS tendo que dizer, não, eu fiz o ataque mesmo, esse ataque terrorista é meu mesmo, galera. Pare de pirar achando que é um auto-ataque terrorista, ou que é um ataque dos Estados Unidos. O Estado Islâmico. Ô, galera, a teoria de conspiração não tá com nada, hein? Isso aqui é... A gente tá num momento de piração tão grande que ataques terroristas talvez sejam ineficientes porque eles não mandam mais mensagem nenhuma. As pessoas não acreditam mais na mensagem do ataque terrorista. Elas acreditam no que elas veem nas redes sociais. Foda. Muito doido. Então, eu prevejo um período de muita loucura, assim, em redes sociais, mas fora das redes sociais, no mundo mais normal mesmo, de muito menos loucura. Cara, a gente não falou do negacionismo que provavelmente teria. Sim. Do tipo, da galera direita maluca falando que na verdade aquilo ali é CGI. Deepfake. E que na verdade aquilo é um método de controle da cultura woke e que os aliens serão gays. E a galera e a galera de esquerda falando que na verdade é uma grande cortina de fumaça dos Estados Unidos. Porque pra esconder alguma cagada, né? Tipo, Não, com certeza. Com certeza. O pessoal vai meter essa aí. Não, isso aí é alien. Comunista, vai trazer o comunismo. Ou não, o alien? Não, mas nem de alien. É questão de psyops mesmo. Tipo, de você acreditar que aquilo não é um fenômeno real. Então, cara, eu já vi muita gente falando que quando os aliens chegarem vai ser o demônio enganando as pessoas, entendeu? Ai. Porque é o anticristo. Os primeiros livros do Problema do Três Corpos, apesar do segundo ser muito problemático, ele trata bem do derrotismo, que ele prevê que você tem a chegada anunciada de aliens, que eles só vão chegar daqui 400 anos, né, no livro, mas eles vão chegar e eles vão ter tecnologia maior que a maior parte da população já se sente derrotada. A gente não vai conseguir, em 400 anos, equiparar esses aliens. A gente tá ferrado de um jeito ou de outro, então foda-se. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou viver da forma que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, não vou mais prestar atenção em nada. Não vou mais seguir a ordem social. E eu acho que talvez role um pouco de derrotismo mesmo, das pessoas encararem a própria vida e falar, puta, tem alien na frente da minha porta mesmo, será que eu preciso ir trabalhar na segunda? E uma grande parte da população, não todo mundo, mas uma grande parte, assim, tome decisões diferentes sobre o que eles querem fazer com a própria vida, sabe? Pensem mais neles mesmos e um pouco mais imediato, assim. Talvez não seja isso que afete a economia? Talvez. O derrotismo talvez afete mais a economia do que os aliens na sua porta. Os próprios alienígenas. Porque, tipo assim, eu acho que aconteceria
seria uma replicação do que aconteceu no 11 de setembro, só que em escala mundial, porque o 11 de setembro ele foi basicamente relevante claro, pro mundo inteiro, óbvio, em algum nível, mas, tipo assim, nesse nível do tipo de parar a tua vida pra ver aquilo no Ocidente, né? Você imagina isso numa escala mundial do tipo, caralho, caiu a ficha, né? E aí? E o mecanismo é a incerteza, né? Agora você tem tanta incerteza na sua vida, porque a gente vive de certezas, né? Eu sei que eu tenho a certeza que talvez eu consiga me aposentar, uma certeza que já não tenho mais também na minha vida, mas eu tinha até um momento. Me parece que se você escolhe ter filhos, agora você não vai mais conseguir se aposentar, tá tudo muito caro. Talvez as pessoas se sintam com tamanha incerteza, né? Como é que eu vou fazer planos da minha vida, planos pros meus filhos? Vou me preocupar em me aposentar daqui 30, 40 anos. Tem alien na minha porta. Mas é o capitalismo. As pessoas já perderam essa esperança, Então, Lucas. Por causa do capitalismo. O alien não tem nada a ver com isso hoje em isso que eu dia. ia falar, Lucas. Neste momento, eu sinto que a vida é o papo que eu tenho com a minha psicóloga regularmente agora. Eu sinto que a vida, ela é instável. Não importa, entendeu? Se você tem alguma coisa estável na sua vida, como minha família. Amanhã, pode ser que sua esposa peça o divórcio e você não estava esperando por isso. Pode ser que amanhã o seu filho sofra um acidente e aquilo mude todo o curso da sua vida. Pode ser que amanhã você seja demitido. Pode ser que... Entendeu? Então são tantas incertezas que eu achava que quando eu fosse uma adulta eu teria alguma certeza. Não, isso aqui é certo da minha vida, então eu tenho uma certa estabilidade. Mas o sistema que a gente vive, e eu estou falando o sistema capitalista no país Brasil, tá? Porque é a realidade que a gente vive hoje, que são essas incertezas. Em outros países é outra coisa diferente. Mas o sistema, ele age dessa forma aqui com a gente, no nosso país. Então eu acho que se um alienígena aparecesse na minha porta agora, pra mim seria só mais um imprevisto. Vamos ter que lidar com essa situação tal como eu tenho que lidar com todas as outras situações que acontecem na minha vida e eu não tava prevendo. Talvez não role o contrário. Rolou uma parada meio Alan Moore, do tipo... Não uma parada meio Kumbaya, mas... Talvez não role uma ideia meio... Porra, da hora. Tem outras coisas pela qual a gente pode, sei lá, lutar, que a gente pode sonhar, alguma coisa nesse sentido. Vamos abraçar essa oportunidade pra gente se tornar uma humanidade melhor. Exato. É porque no capitalismo, entendeu? Toda crise é uma oportunidade. Escutamos isso durante a pandemia pra caralho. Não, isso aqui é uma oportunidade de sermos pessoas melhores. E melhoramos muito, inclusive. Vocês podem reparar bastante. Boa, Rafael, boa. Tipo, me quebrou todo o meu argumento. Obrigado, é isso aí mesmo. É o que eu preciso, choque de realidade. Eu acho que isso role talvez muito mais no meio científico. No meio científico eu vejo a galera que, tipo, sonha muito em fazer pesquisa e não tem a capacidade de pesquisar o que precisa por causa de limitação tecnológica, por causa de limitação de recurso, vai ver nisso uma oportunidade, assim, de... É agora que a gente vai descobrir a verdade mesmo. Vamos explorar o universo. Vamos que vamos. Eu acho que vai acontecer o pessoal que tá nos ouvindo, não vai acontecer uma parada, eu acho. Eu acho que vai acontecer um conjunto disso que estamos falando em lugares diferentes e em lugares iguais. Tudo, em todos os lugares... Ao mesmo tempo. É porque as pessoas não pensam iguais, né? Não pensam. Vai acontecer o lance da internet que o Lucas falou, vai acontecer um pouco dessa relação que o Andrei falou, vai acontecer o que outras pessoas vão falar assim, foda-se, não quero mais viver, outros vão falar, não, vamos viver pra caralho. Então vai acontecer um pouco de tudo, vai ter pessoas fazendo loucuras, pessoas se entregando à fé, pessoas se entregando à ciência, e aí a gente vai ver o que vai acontecer com a gente. A gente talvez nem consiga controlar o que nós mesmos vamos sentir. O que aconteceu agora, caralho? Calma aí, deixa eu sentir. Imagina eu vir uma pregadora da palavra dos alienígenas? Não duvido. Vai que? Imagina, o alien chega todo bancando na ciência e você se convence que a religião do alien é isso, foda porque o alien é físico. E aí tu fala, caralho. Tacar fogo na Casa Branca por mentir pra gente por 40 anos, ninguém vai, né? Filha da puta. Tinha que tacar fogo em tudo. Tinha. Mas acho que é isso. Pelado em cima da lixeira. Enquanto a lixeira pega fogo. E se o mundo inteiro vira França em protesto? Nossa, os carros virados pegando fogo, prédio pegando fogo, cai. Bandeira no cu. Muito bom. Cara, eu tenho absoluta certeza que no Brasil, o Brasil vai adotar o Come to Brasil e a gente vai abraçar os gringos do espaço. A pergunta vai ser como é que isso afeta o meu Mengão? Vamos ganhar o Carioca esse ano ou não vamos? Só lembrei na musiquinha do Bruno Mars. Come to Brazil, Alice, come to Brazil.
Gente, ouvinte, você que tá escutando agora, ó, estamos gravando aqui ao vivo aqui pros nossos apoiadores. Você quer fazer parte dessa turma? apoia.se/confidencial. Vocês já ajudam a gente com o mínimo de R$10. E o que você achou, pra você que tá escutando, tá chegando esse episódio até o final? O que você acha? O que o disco voador desceu? Qual pergunta você faria pro alienígena? Eu quero ver você nos comentários, nas redes sociais. E é isso. Muito obrigado pra vocês que ficam. E aquilo, não olhe para trás. Esse programa aqui tá longo, hein? 1h40 quase. Porra, é um recorde. E eu tava com medo, hein? Quase um Varginha isso aqui. Gei, você não aprendeu ainda que tem nós aqui, nós tira leite de qualquer pedra. É verdade, velho. A gente consegue fazer uns bagulho absurdo. Tirar leite de boi, não vai tirar leite de vaca? Vambora, vamos terminar. Melhor equipe. Vamos. Deixa eu encerrar, Jay, caralho. Todo mundo, cadê a boca? Vamos lá. A gente vai comentar mais sobre isso logo depois dos recados e a gente já volta. Que eu gosto do... Em off agora. Que eu gosto do Rafael é que ele faz essa porra dessa citação, essa porra dessa série. Que esse episódio vai sair daqui a 2 meses. Ninguém vai lembrar porra nenhuma de nada. Mas eu cito esse livro desde 2015. Eu sei que você cita. Eu sei que você cita. Não tem problema. Vocês viram a treta em off? Vocês viram a treta que deu do seriado? Que o cara matou um dos produtores? Oi? Envenenado? Quê? Vou mandar a thread pra vocês depois. Tá bom, manda aí. Cara, tô falando que a adaptação foi bem fraca, foi bem rasa, assim, né? Todo mundo tá odiando. Eu achei fraquíssimo. Achei um fedorento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lucas, em off também. Eu vi o primeiro episódio, eu achei muito interessante esse conceito. Ele tem essa pegada super anticomunista mesmo no livro? Não, ele... Porque o livro é escrito por um chinês. Né? O começo do livro, o primeiro capítulo, que é inclusive o melhor capítulo do livro, ele mescla a história da revolução cultural na China com a descoberta de alienígenas, com a primeira comunicação dos alienígenas. Então tem toda uma questão política, que inclusive eu vou abordar durante o episódio, de como se comunicar com os alienígenas, quem que vai se comunicar com os alienígenas, como que a gente controla essa mensagem e tal. Então, toda a relação humanos-alienígenas, ela fica travada por 40 anos por causa da Revolução Cultural. E é muito legal a forma com que ele introduz isso no livro. Entendi. Aí depois ele vai dar umas cutucadas na China em relação a... que vale... tranquilo. É que na série que eles fizeram, cara, é um negócio que fica... É surreal, é tipo propaganda americana, né? Tipo, olha, o comunismo é mal. Mas o Cixin, o autor mesmo, ele é mega nacionalista, tá? Ele é super pró-China. Imagino. Não, eu nem imagino ele publicando algo de fato anticomunista dentro da China, né? Jamais ele publicaria. Por isso que eu fiquei na dúvida, né? Lembro muito do Piquenique na Estrada, né? Que o cara também fazia várias críticas a KGB, etc e tal. Demó que procura. Mas o Piquenique na Estrada, que é do Henley, ele é super... Vale a pena fazer um episódio dele. Eu só queria deixar um adendo aqui, que eu preparei uma introdução toda fofa, citando a Lucas Silva e Silva, até treinei fazer a vozinha dele com o gravador, diretamente do mundo da lua e os caralho. O Andrés me chamou de minhocão que toma um café e foda-se. Ai, deixa ele fazer a introdução dele. Não vou pagar esse mico, não. Pô, não sabia, caralho. Como é que eu vou saber, caralho? Fica aí pra adição, Vou ficar de extra. Bora. Vamos então. Tá bem. Vamos então, pô. Tu que falou. Vírgula sonora nova. Caralho, mano. A nova vírgula sonora é o Rafael mandando um vomitão. Tu falou, vomitão. Só adicionar um negócio que o Murilo vai cortar. Você chegou no nível econômico nitidamente diferente de todo mundo. Você está dedicando seu tempo para um hobby de escutar passarinhos. Isso é lindo, cara. Eu desejo chegar nesse dia
assim, entendeu? É que eu deletei as redes sociais. Ele não tem mais nenhuma rede social. Isso é incrível. Por isso, E ele eu sou sempre- diferente delas. E ele sempre fez isso. Eu acho que agora ele tá com mais tempo de se aprofundar, porque antes ele já gostava de umas plantas, de um passarinho, umas coisas mais do mato. Eu tô escutando, mas vou ali pegar água e já volto. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.